o jeito que nós podemos interpretar a Bíblia, enquanto encaixa bem para dar para mim direito a fazer alguma coisa, né? Você sabe que tem pessoas que ele procura um versículo, pedaço, texto da Bíblia para encaixar na vida dele, para que ele possa justificar alguma coisa que ele está fazendo. Não, mas está escrito lá na Bíblia. Mas, e aí ele pode até tirar e mostrar para vocês onde está escrito, né? E aí você pode até quase pensar assim, rapaz, é mesmo. Mas ele só mostra para você pedaço do texto e não texto completo, dentro do contexto. O que significa texto? Texto é aquilo que foi escrito. Mas texto está dentro de contexto. Contexto significa com tudo, né? Então, se você tira um texto fora do contexto para servir a vocês, para encaixar, de justificar o seu pecado, aí você está fora do contexto, né? Então, só quero ver se está. Boa noite, pessoal, lá no Lau Lau. E também, se você está assistindo esse vídeo em algum lugar fora do Brasil, Deus te abençoe. Manda um abraço para nossa igreja aqui pelo, como chama os comentários, tá bom? Então, hoje eu vou ler para nós, eu não vou te falar onde, mas eu vou ler texto. Vou ler contexto. E você, depois eu vou te dar uma chance para me dizer se fosse fora do contexto ou se fosse uma dica bom. Então, isso é uma quebra-cabeça. Uma quebra-cabeça. Bora ver. Então, na verdade, eu já falei com vocês, né? Eu acho que vocês já sabem a resposta. Escuta bem. O senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, e também a mulher, a esposa dele, e também os filhos, e tudo o que possua, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés do senhor dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Eu vou pagar tudo, Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Uau! Só isso. Irmãos, isso é incrível. Esse cara, ele estava devendo algo, provavelmente alguma coisa grande, porque enquanto ele nem poderia pagar aquilo que ele deve, né? Ele pediu graça e misericórdia, né? Aqui está escrito. Ele implorava, ele caiu nos joelhos dele, aos pés daquele dono, daquele padrão, né? E pediu perdão. E disseram para ele, tenha paciência comigo. Ele provavelmente estava chorando. Então, ele chorava tanto, ele se humilhou tanto diante do dono dele, do padrão dele,
que esse padrão teve compaixão, compadecendo-se. Isso significa ele teve compaixão e perdoou-lhe. E também ele apagou tudo dívida que ele teve. Ele foi perdoado. Eles foram livres. Ele recebeu liberdade. Eles disseram que ele vai vender ele para que ele seja um escravo. Porque ele mereceu. Com certeza ele mereceu. Mas ele foi perdoado, liberado e foram apagados totalmente, completamente a dívida dele. Uau! Que coisa maravilhosa! Que história legal! Ponto final. E ele viveu alegre pelo resto da vida dele. Será que isso é a história completa? Não. Não. Correto. Não é. Então, vamos continuar. Irmãos, é importante, se você foram perdoado pelo Deus numa certo momento, isso não significa que pelo resto da sua vida até o fim você seria perdoado, liberado e absolutamente sem dívida mais. Depois que alguém foi liberado, apagou a dívida e foi perdoado, depois que isso aconteceu, ainda até o final da sua vida, você tem uma responsabilidade de continuar de servir o seu mestre para o resto da sua vida, buscando a face dele, fazendo certo, fazendo aquilo que agrada ele. Você não pode só dizer, não, mas eu sou crente já, e já entreguei minha vida a Jesus no 17 de março de 2001. E desde aí eu estou crente pelo resto da minha vida. Já basta. Não. Mesmo que se você for um salvo lá, você ainda tem uma responsabilidade de seguir firme e agradar ao Senhor. Vamos ler. Saindo, porém, aquele servo. Vamos voltar um pouquinho para antes esse texto, fora do contexto. Vamos lá. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoa até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, e a mulher, e os filhos, e tudo que possua, e que assim a dívida fosse paga. Né? Ele levou muito, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Tu sabe quanto é 10.000 talentos? Eu fui a procurar. 10.000 talentos significa, se você, por acaso, trabalhei por 30 anos, você trabalhei por 30 anos para uma senhora, para um dono, e você nunca fosse pago
por aquele 30, uma trabalho boa. E não está falando trabalho de ajudante de pedreiro, aquele tipo de salário. Não, emprego bom, o salário grande, não o salário mínimo, o salário médio, uma trabalha boa. Se você trabalhar por 30 anos direito e nunca recebeu um salário, se todos esses salários de vocês, sim, assim, acumulou, e depois de 30 anos, você pegaram tudo aquele salário de 30 anos, isso era 10 mil talentos. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Dinheiro para 30 anos de salário. Entende? Isso é muito dinheiro. Ele deve, esse senhor, esse rei dele, desse quantidade de dinheiro. E aí? E o senhor daquele servo, compadecendo, que teve compaixão dele, por ele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, que foi agora o quê? Liberado, perdoado, e também tem uma nova página. Devo nada mais. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, umas dos companheiros, pessoas que trabalhavam junto com ele, que lhe devia 100 denários. Tu sabe quanto é 100 denários? Um dia de salário. Um dia. Um dia de salário. Ele devou ao seu senhor 30 anos de salário. E esse rapaz levou ele um dia de salário. E ele, agarrando-o, ele agarrou ele pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquele dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Irmãos, esse cara, ele recebeu, entre aspas, salvação. Ele foi perdoado completamente. Foi pago, foi tirado tudo dívida dele. E ele foi o quê? Ele foi fazer aquilo que não agradou seu mestre, seu senhor. E aí, e assim ele o quê? Ele perdeu aquilo que ele ganhou. Ele perdeu aquele que ele ganhou. Isso aconteceu uma vez. Teve uma esportista, Lance Armstrong. Tu já ouviu sobre ele, Lance Armstrong? Nunca. Tu já ouviu sobre aquele corrida de bicicleta, Tour de France? Tour de França. Aquele o desafio mais duro de todos os esportes, é Tour de França.
Lance Armstrong, ele era atleta incrível e ele ganhou, um ano ele ganhou vários anos. E tu sabe o que aconteceu? Ele ganhou, mas depois que ele ganhou, eles descobriram que ele estava utilizando tipo bomba, tipo esteroide, para ajudar ele. E aí o que aconteceu? Ele perdeu ser vencedor. Ele recebeu o prêmio, mas depois que eles descobriram, eles disseram, não, você não é vencedor, porque você utilizava o quê? Bomba. Esteroides, coisas que avançam fisicamente. Não era esteroide para que ele ficar assim como fisiculturista, não aquele tipo de coisa, mas ele utilizava coisas que eram contra as regras. Então ele perdeu aquele que ele ganhou. Assim, irmãos, você pode perder aquele que você ganhou. Esse é um exemplo na Bíblia. A Bíblia disse, assim, meu Pai também fará contigo, se você também não perdoe aqueles que pecou contra ti. Fala assim. Então, irmãos, se você foram salvos, esse cara foi julgado pelo aquelas pessoas que vai te bater todos os dias embaixo de serviço forçado, né? Eles batem você com chicote todo dia para que você pode trabalhar como burro. Ele foi julgado para aquelas pessoas todo dia. Eu acho que ele nem teve nem 30 anos para pagar. Eu não sei quantos anos ele teve, a Bíblia não dá para nós essa informação, mas eu acho que até o resto da vida dele ele estava trabalhando lá para pagar essa dívida. Nunca saiu, provavelmente. Mas, irmãos, não pensa, agora sou salvo, agora sou seguro, nunca posso perder aquilo que eu ganhei. Nós temos que perdoar. Você não pode ter amargo em seu coração contra alguém. A mágoa. Amargura. Não pode ter amargura ou raiva em teu coração. Tu já viu uma cachorro com raiva, aquele doença de raiva? Uma cachorro de raiva, quando ele chega perto de alguém, ele morde. Quando ele chega perto de outro cachorro, ele morde. Ele fica doido. Como chama? Babando na boca. Babeando na boca. Fica assim, parece que ele está morto, como zumbi. E aí, porque quando ele chega perto, ele vai. E aí, mas o que acontece? Pouco a pouco, ele machuca tudo que está em volta dele, mas no final da conta, o que acontece com aquele próprio cachorro? Ele mesmo vai morrer. Ele está com raiva. Quero machucar todo mundo. Está com raiva. Ele fez isso comigo. Quando você chega perto, bom dia, como está você? Ei, não. Vai lá. Não quero falar contigo, não. Machuca todo mundo que está em volta dele. Mas no final da conta, quem está machucando mais do que o resto? Ele mesmo. Porque ele tem raiva. Porque ele tem amargura. Então, irmãos, a Bíblia diz que se nós não perdoamos uns aos outros, nós não podemos ser perdoados. Irmãos, é muito importante esse mensagem de hoje. Você pode tirar esse pedacinho, mas não vale a pena. Se você só tira um texto fora do contexto, você vai errar grandemente, gravemente.
Você tem que ler tudo contexto. Tudo contexto dizem. Mesmo se fosse falado aí, eu pode tirar aquele sentença. Então ele foi perdoado, liberado e foi atirado tudo aquele que ele devia. Mas isso não era o final da história. Depois que ele foi liberado, perdoado, ele foi fazer o mal e perdoou. Vai mandar embora esse gato aí, está atrapalhando nós outros. Irmãos, nós temos, fora disso, nós temos outras responsabilidades também diante do Senhor, para agradar-lhe. Agrada o Senhor em sua vida. Não significa, eu fui casado em 2006, eu me casei com minha maravilhosa esposa. Mas mesmo se eu fui casado em 19 de abril de 2006, mesmo assim, todo dia eu tenho que amar minha esposa. Eu tenho que levar minha esposa para comer uma sorvete. Eu tenho que beijar ela diariamente, 30 vezes, pelo menos. Tem que abraçar ela, tem que conversar com ela. Nós temos um relacionamento que tem que ser, como chama aquela palavra? Cultivado. Né? Cultivar. O que significa cultivar? Se você tem uma plantinha, todos os dias você tem que fazer o quê? Tem que jogar água. E se você veja, se as hojas estão ficando amarelo, mesmo se você está jogando água, você tem que colocar um pouquinho de abono, adubo. Se você veja ainda, depois que você colocavam adubo, você veja que as hojas ficam mais amarelo, você tem que tirar. Se fosse outro grama, outras plantas que estavam ali, os raízes estão atrapalhando, você tem que tirar aqueles outros plantinhas aqui fora. E se você veja que uma das hojas está sendo mordida por alguma coisa, você tem que acordar pelo meio da noite para tirar aquele lesma. Tu conhece a lesma? Né? Aquele broma que parece meleca. Melesma, né? E você tem que tirar as lesmas e coloca em volta da planta, assim, longe em volta da planta, um pouquinho de sal, para que a lesma amanhã não chegue. E se você matou lesma, você já botou abono e você já tiraram outras plantinhas que estavam atrapalhando e você joga água até ainda. Você veja ainda esse plantinha não está crescendo, você tem que cavar lá por fundo para ver se não por acaso tem alguma coisa que está atrapalhando. Então ali no fundo você descobre, pai, aqui tem uma pedra grande. E aí você vai tirar a planta e você vai plantar no outro lugar onde ele tem fundo para crescer. E se ali ele cresce lindo para o primeiro mês, mas você veja que depois de algum tempo ele não está crescendo mais, você vai procurar o problema de novo. E aí você descobre uma casinha de formiga. E aí você vai ter que jogar veneno para matar as formigas. O que significa isso? Eu estou cultivando minha plantinha. Está cultivando. Estou cuidando minha plantinha. E assim, nós temos que cultivar e cuidar nossos casamentos. Mas fora isso, eu estou falando sobre nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento, mesmo se eu entreguei a minha vida a Jesus num dia. Depois daquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho que cultivar, eu tenho que cuidar a meu relacionamento com Deus. Minha caminhada com Deus. Entende? E tenho que fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu tenho que andar pelas regras do Senhor. Onde está escrito as regras do Senhor? Na Bíblia.
Então aquele outro cara que eu falei o nome dele antes, que dava o campeão, o vencedor daquele corrida de bicicleta, que ganhou, mas depois perdoou, perdeu, nem perdoou, perdeu a vitória. Ele não estava andando pelas regras da esporte. E aí, se você não anda pelas regras da esporte, você vai sofrer as circunstâncias depois, as repercussões, consequências depois. Se você não anda pelas regras, você pode perder aquilo que você ganhou. Entende? Pobrecito, uma vez eu vi uma cara que estava lutando de boxe e aquele árbitro ele recebeu os resultados. Ele estava dizendo, então esse lado era o Pedro, esse lado era o João. Então, o campeão hoje à noite foi decidido pelos juízes que foi Pedro. Ele levantou o mal do Pedro e o juiz, mentira, foi o João. Ah, desculpa, foi o João. Pobrecinho Pedro, ele estava, yeah! Mas não era ele, o árbitro estava escutando mal. Pobrecinho, imagina isso, foi sério, aconteceu. Mas irmãos, não seria bom se você perde aquilo que você uma vez ganhou. Então anda pelas regras, pela Bíblia, pela palavra do Senhor e faça aquilo que agrada ao Senhor. E não odeia, não tenha raiva, mas segue o Senhor, perdoando aqueles que pecam contra ti, para que você seja perdoado. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse privilégio que nós temos para ler a sua palavra, Santo. Senhor, seja glorificado em nossas vidas. Eu sei que, Senhor, não rejeita-nos. O Senhor não rejeita ninguém enquanto nós buscamos a Ti. Mas eu sei, pessoas, pelas escolhas que pessoas fazem, pelos caminhos que pessoas escolhem de andar, as pessoas mesmo, através dos seus atos, eixos, eles se afastam do Senhor. Não é o Senhor que está se afastando deles, mas é eles, pelo seu próprio caminho, pelos seus próprios pés, eles estão se afastando de Ti. Ajuda cada um de nós, para que nós não podemos ficar perto de Ti cada dia. Essa é minha oração. Em nome de Jesus. Amém.